Presta atenção nesse vídeo que vocês vão acabar de assistir. O pastor César, em uma das suas transmissões, recebeu uma pergunta inusitada, muito difícil, por sinal, de se responder, e ele teve êxito na sua resposta. O homem muito sábio colocou aí e tirou as dúvidas do seu internauta. Fica conosco aí. Alô, quem fala? Jairo. Jairo, fala de onde? Eu sou da Igreja da Assembleia de Deus. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Pois não, Jairo? Sim. Pois não, só pergunta, meu irmão. A minha pergunta é o seguinte, eu queria um esclarecimento sobre, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 4, quando diz que o homem que ora com a sua cabeça descoberta desonra sua própria cabeça. Eu queria uma explicação sobre isso. Cabeça coberta, chapéu, boné, o que seria isso? Boa pergunta. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, e a palavra grega, né, ali, é a palavra que significa abaixo, tipo assim, tem uma cobertura onde a sua cabeça fica embaixo dessa cobertura, né? Pode ser, por exemplo, um kippah, pode ser, por exemplo, um chapéu, pode ser, por exemplo, um boné, pode ser, por exemplo, um véu. Então, se eu tenho aqui alguma coisa aqui na minha cabeça, tá sobre a minha cabeça está abaixo desse apetrecho, seja ele qual for, a Bíblia diz que isso desonra, é uma desonra ao próprio homem que está orando. Agora veja, a Bíblia não é proibido usar boné. Não é proibido usar boné, kippah, capacete, nada. O que é proibido na Bíblia, a palavra proibida é até forte, mas o que a Bíblia não aconselha é que ao orar ou profetizar para o serviço religioso, não combina para um homem utilizar estes apetrechos. E aí vai a dica, porque a gente está falando numa época onde, por alguma razão que eu nunca entendi, os pastores evangélicos gostam de andar fantasiados de judeus. Então eles colocam kippah, colocam talit, que é aquele chale, aquela manta, aquele echarpe, aquele poncho que a pessoa põe na cabeça. E por alguma razão, eu nunca entendi essa razão, mas alguns pastores no Brasil gostam de se fantasiar de judeus, né? E andar vestido de judeu e tal. Então vamos lá, falta passar alguém avisando, lembrando vocês que estes apetrechos pertencem a outra religião, que é o judaísmo. O judaísmo é uma religião, o cristianismo é outra religião, tá certo? E um pastor evangélico, um líder cristão, se vestir, andar fantasiado de judeu não é uma boa ideia. Primeiro porque faz parte de outra fé. Segundo, é porque nesse texto, exatamente no texto que o Jairo pergunta, a Bíblia diz que se o homem ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, isso é uma desonra. Então usar kippah, por exemplo, está errado. Chapéu, boné para oração ou para o serviço de culto, está errado. Está errado, beleza? Então tá aí o texto. Se você quiser, por exemplo, um texto junto com esse, me falta aqui a palavra cognato, lá um texto paralelo a esse daí, você pode trabalhar, por exemplo, eu acho que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, mas vamos lá. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio com glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então ele fala assim, quando Moisés recebeu a lei e tal, o rosto dele brilhava tanto, e por causa disso Moisés teve que colocar um véu. Segue o texto. Porque se o ministério da condenação veio com glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou justificação, porquanto é verdade, tal. E aí, versículo 11, porque se o que desvanecia, naquele contexto, teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo tal esperança, servimos-nos de ousadia ao falar. Nós não somos como Moisés que usava o véu, repito, nós não somos como Moisés que usava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo já foi removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aí o Paulo, o autor desse texto, ele faz uma associação com o véu, tipo assim, o véu que cobre, né, aquele echarpe que ele puxa e cobre a cabeça na hora da oração, por exemplo. Aí ele diz, aquele mesmo véu, quando pensa no echarpe, pensa como chama, no talit, e aí é colocado e vira uma manta aqui. E esse véu cobre o coração do cara. E é isso que Paulo está falando assim, ó. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu continua sobre o coração deles. Então Paulo faz uma analogia interessante de que, assim como aquele echarpe, aquela mantilha, aquele véu, aquele poncho, aquele negócio que eles usam, cobre literalmente o peito
do rabino, por exemplo, cobre literalmente o peito da pessoa que está fazendo o serviço, ele está dizendo o seguinte: esse véu está sobre o coração dessas pessoas. Versículo 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, esse texto, junto com o texto da sua pergunta, eu acho que resolve a questão. Então, atenção você que participa de uma igreja que o pastor fica fantasiado de judeu. Talvez seja a hora de você procurar uma igreja de verdade. Então, pensa nisso que eu estou falando, ora a respeito disso. Pense no que eu estou falando, pesquise o texto que eu estou lendo,